Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito da queda de braço que muitas pessoas fazem com Deus, achando que vão vencer. Muitas vezes o ser humano, e eu digo qualquer pessoa, todos nós corremos esse risco de algum momento da vida nós tentarmos entrar numa queda de braço com Deus. O que seria isso? Seria você insistir ali na sua vontade, na sua força, do seu jeito, independente da vontade de Deus, você nem pergunta, você não busca saber qual é a opinião dele em relação àquilo, você simplesmente deseja no seu coração fazer e você se coloca a fazer. Você não considera a Deus. E tem um versículo na Bíblia que diz que nós devemos considerar a Deus em todas as coisas, em todos os nossos caminhos, planos, atitudes, em todas as nossas ações. Nós devemos considerar a Deus. Então hoje nós vamos ler um texto que vai nos mostrar o que pode acontecer quando nós não consideramos a Deus antes de nós começarmos uma obra na nossa vida, uma mudança, ou seja lá o que for, por mais que talvez a gente ache que tem uma boa intenção por trás daquilo, mas quando você não coloca Deus à frente dos seus planos e você já sai de uma maneira toda ansiosa e atrapalhada, fazendo as coisas do seu jeito, muito provavelmente você vai se frustrar lá na frente. Então, nós vamos ler agora um texto que está no livro de Gênesis. Para quem não conhece a Bíblia, o livro de Gênesis é o primeiro livro. Nós vamos ler o que está ali no capítulo 11, no comecinho do capítulo 11, e depois nós vamos compreender o que esse texto tem a ver com essa queda de braço que eu estou falando. Então, vamos prestar atenção. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então aqui você já pode perceber que nós estamos falando da famosa Torre de Babel. Famosa, por um lado, eles conseguiram o que queriam. Na verdade, eles queriam se tornar célebres, eles queriam ser famosos, eles queriam, na verdade, a honra, a glória para eles. Hoje, quando nós falamos que a Torre de Babel é muito famosa, muito conhecida, a gente, é claro que deixa claro que esses homens que estavam edificando a torre, não sabemos os nomes deles, então eles não conseguiram de fato a sua glória e o seu prestígio, mas nós conhecemos a história da torre e não acabou da maneira como eles previam. Eu selecionei alguns versículos dessa história que nós lemos para a gente compreender por que esse texto que fala sobre a construção da Torre de Babel tem a ver com aquilo que nós falamos na introdução. O fato de você não considerar a Deus antes de você tomar uma decisão, antes de você começar uma obra, antes de você começar uma mudança na sua vida.
A gente vai ver toda a diferença que ocorre quando você coloca Deus antes de você tomar qualquer atitude e quando você sai fazendo as coisas do seu jeito. Com certeza lá no final você não vai ter o resultado que você esperava. Antes de eu começar a falar quais são esses pontos que eu destaquei, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva para você receber todos os vídeos, para você receber todo o conteúdo e para que você também compartilhe com as outras pessoas que você conhece nas suas redes sociais, para que você leve a palavra de Deus, os estudos, os ensinamentos para mais pessoas. Compreenda que a internet tem um alcance global e aquilo que você compartilhar de bom pode ter certeza que em algum lugar do mundo alguém vai receber e vai ser abençoado por sua causa. Então, participe aqui do nosso canal, se inscreva, compartilhe esses vídeos, porque você vai estar abençoando muitas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu destaquei, que eu achei mais interessante aqui, eles vão querer construir aquela torre por um motivo. Você vê lá no versículo 4, eles vão falar: venham, ou seja, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos montes e tornemos célebre o nosso nome. Mas para que isso? Eles vão falar: para que não sejamos espalhados por toda a terra. O intuito deles, com aquela mega construção, muito ousada e prepotente, porque eles queriam se tornar célebres, famosos, honrados entre todas as pessoas. Eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Eles queriam ali se juntar, unir forças para que eles fossem mais fortes e ninguém conseguisse espalhá-los pela terra. Mas olha o que está escrito lá em Gênesis 28, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Está escrito assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E vai prosseguir: enchei a terra. Ali Deus ele está abençoando o homem e a mulher que ele acabou de fazer. Sejam fecundos, ou seja, Deus está abençoando para que eles tivessem fertilidade para gerar filhos e encham toda a terra, a superfície da terra. Esse era o plano e o desejo de Deus desde o início, que a terra que ele formou, construiu, fosse povoada em toda a sua superfície. Quando nós voltamos ali em Gênesis 11, para ver o versículo 4, esses homens desejavam o oposto do que Deus tinha ordenado aos seus pais, ao primeiro casal do mundo. Deus disse: multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. Mas esses homens falaram: não, vamos nos unir porque juntos somos mais fortes e ninguém vai nos espalhar pela terra. É claro que eles já sabiam que era a vontade de Deus, que eles eram filhos dos outros filhos, sucessivamente do primeiro casal da terra. Eles eram os filhos dos homens. Então, o que vai acontecer? Esses homens eles vão tentar se unir para ir contra aquilo que já era um plano desde o princípio de Deus. Encham a terra, povoem toda a superfície da terra. Então, por esse motivo, eles vão querer fazer uma queda de braço com Deus. Dessa forma, ninguém irá nos dispersar pela terra, pela superfície da terra. Era esse o intuito deles. Além, é claro, como nós já falamos, de toda a prepotência, de toda a vaidade, de se tornarem célebres e famosos e cheios de glória ali entre os homens. Outro ponto aqui que eu achei interessante, versículo 6, o próprio Deus falando o seguinte. Só um minutinho que saiu da página. Versículo 6, o próprio Deus falando o seguinte. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo.
Deus, ele viu a intenção daqueles homens, Deus, ele conhece o nosso coração, e ele vai dizer, isso é só o começo. Está começando com uma cidade edificada, uma torre, eles querem chegar até o céu. O céu é o trono de Deus. Então você vê a prepotência daqueles homens de quererem fazer uma construção que o topo chegasse até o trono de Deus. Eles se achavam suficientemente capazes de criar algo que fosse uma estrutura e uma edificação tão sólida, tão resistente. Eles se acharam verdadeiramente suficientes para que o topo daquela torre chegasse aos céus. Isso lembra também a audácia de Lúcifer, enquanto ainda era anjo, porque ele quis ser como Deus e que o trono dele seria mais alto do que o trono do Altíssimo. O trono dele seria mais alto que o trono de Deus. Ou seja, você vê ali uma semelhança, ao menos eu vejo uma semelhança, aquela maldade no coração. Muito provavelmente o inimigo ali colocando toda aquela vaidade, aquela presunção também no coração daqueles homens, para que mais uma vez fosse tentado de uma maneira muito sórdida, obviamente, muito maliciosa, muito prepotente, como que invadir o território que é só de Deus, né? Então, enquanto anjo, Lúcifer quis que o trono dele fosse mais alto do que o trono de Deus. Ele quis ser como Deus. E já aqui na terra, esses homens que não temiam a Deus, não eram tementes a Deus, não respeitavam a Deus, queriam que a sua construção, a sua vontade também rompessem as nuvens e chegassem até os céus, para que eles fossem célebres. E dessa maneira, eles fossem resistentes, para que ninguém pudesse espalhá-los. Então, Deus, ele viu que era só o começo. Logo, eles iriam se unir e se fortalecer cada vez mais, e nada seria impossível, impedido para eles, né? Deus, ele fala no versículo 6, por exemplo, que isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Não tem mais restrição. Agora, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão fazer, porque agora eles se uniram, e não é aquela união de cooperação para algo bom, em prol de toda aquela sociedade. A gente vê o objetivo deles era um objetivo egoísta, era um objetivo vaidoso, era um objetivo presunçoso. Então Deus, ele vê, isso aqui é só o início. Deus, ele conhece as nossas intenções. Então, talvez você tenha planos de fazer algo porque na sua cabeça não tem problema nenhum, mas talvez Deus, ele vai te barrar, ele vai fechar portas, porque ele está vendo, isso aqui é só o começo. Tá começando assim, mas daqui a pouco vai virar aquilo outro, e lá na frente vai ser pior. Então, pro bem, porque Deus, ele não deseja o mal, Deus deseja o bem. Então, pro bem, muitas vezes ele vai impedir algumas coisas que não começaram do jeito certo. Volto a dizer, quando você tem planos e antes de você dar o primeiro passo, você considera Deus, considera a opinião dele, você leva essa situação até ele para que ele te oriente. Para que ele te oriente, você vai ver que ele vai desenrolando todo o percurso e o final vai ser excelente também, porque antes de você colocar sua mão, você colocou ali a vontade de Deus. Então é muito importante que quando você tiver um plano, uma intenção, antes de começar, leva até Deus, mostra ali a sua planta, mostra ali todo o cronograma que você tem, seus planos, seus projetos, sua lista, seja o que for, mostra para ele, conversa, pede orientação, porque dessa maneira com certeza vai ser melhor. E aí, continuando, a gente vai ver aqui agora no versículo 7, Deus falando assim, vinde, ou seja, venha,
desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Mas quem que Deus está chamando? Venha, vamos descer e vamos confundir a linguagem dele. Deus está falando no plural, Deus está falando com alguém. Isso nos lembra também no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26. Está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ali também está falando no plural, ele está falando com alguém. Nós sabemos que antes da fundação do mundo, já havia alguém ali com Deus e através desse ser e por causa desse ser, todas as coisas foram feitas. É claro que nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, quando você lê Deus ali, tanto no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, como aqui no livro de Gênesis também, capítulo 11, versículo 7, Deus conversando com alguém, com intimidade, alguém que você vê que não é alguém ali subalterno, você vê que não é alguém que Deus está dando uma ordem, como ele dá ordem para os anjos, não é alguém que Deus está tratando como alguém inferior. Você vê ali alguém que Deus não precisa assim abaixar a cabeça para falar, não é aquela pessoa que está lá embaixo e obviamente Deus no topo. Você vê que é alguém que Deus está ali, ó, dialogando. Então a gente sabe que é com Jesus que ele está falando. Então, antes de Jesus vir à Terra, a gente sabe que ele já trabalhava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E antes mesmo da fundação do mundo, ele já estava com Deus e fazendo todas as coisas também. Então a gente vê ali Deus chamando Jesus, vamos descer e vamos confundir a linguagem deles. Mas, obviamente, que Deus não fez isso por maldade. A gente vê até aqui, esse momento da história, o porquê Deus está fazendo isso. E aí, a gente vai ver aqui no versículo 8, que o Senhor ele vai dispersar dali pela superfície da terra e eles vão cessar de edificar a cidade, ou seja, a cidade nem vai ser concluída, eles vão parar de edificar a cidade. Um já não consegue conversar com o outro, um não entende o que o outro fala, um pega a argamassa, aí o outro não vai entender, aí o outro vai lá e vai pegar uma outra coisa, aí um vai falar, é assim, o outro não vai falar, aí os planos deles já não podiam ser concluídos porque ninguém se entendia. Um não entendia o que o outro falava e assim sucessivamente. Então, eles não tinham mais como construir aquela cidade. Isso é uma reflexão também. Que tipo de relações, não digo relacionamento amoroso apenas, relações entre seres humanos, que tipo de relações nós estamos construindo também com as pessoas. Quando você não tem uma linguagem com aquela pessoa, quando vocês não falam o mesmo dialeto, quando vocês não têm as mesmas intenções, quando vocês não conseguem se entender, vocês não vão conseguir construir nada sólido. A gente vê que enquanto eles se entendiam, eles tinham toda aquela esperança, expectativa, edificar a cidade, edificar uma torre. Quando Deus bagunça ali a linguagem, confunde, e ninguém mais vai conseguir se entender, né? Eu não vou nem dizer que bagunça a linguagem não, porque Deus não é Deus de bagunça. Mas o texto vai dizer que ele confundiu a linguagem, para que um não compreendesse o que o outro falava. Então, a partir daquele momento, pararam de edificar a cidade. Isso acontece na nossa vida. Se você consegue ter uma mesma linguagem com alguém que pensa como você, que tem os mesmos propósitos que você, vocês com certeza vão construir e edificar coisas sólidas. Seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, seja uma parceria, seja uma sociedade, seja o que for. Vai construir algo sólido, porque vocês têm a mesma linguagem. Agora, se é alguém que tem uma mente e você outra, e vocês se confundem,
ele não te entende, você não entende, seja amigo, seja relacionamento amoroso, seja parente, seja sociedade ali empresarial, seja o que for, não vai dar certo. Porque você precisa ter alguém com quem você vai conseguir se conectar. Vocês precisam ter a mesma linguagem. Então é muito importante que a gente compreenda isso, que essa passagem aqui, ela nos traz também uma reflexão para a gente pensar com que tipo de pessoas eu estou construindo relações. Nós temos a mesma linguagem ou nós nos confundimos? Um não entende o outro, um não consegue ter o mesmo pensamento, a mesma visão que o outro. Então isso é uma perda de tempo, não vai sair nada sólido, nada fortemente edificado dessa confusão. Aí a gente continua aqui vendo no versículo 9 também. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Lembra que no começo nós falamos que o fim, para quem não considera a vontade de Deus, pode ser algo muito frustrante e nada daquilo que a pessoa desejava? Pois é. No final das contas, aquilo que eles não queriam foi aquilo que Deus fez. Desde o início, Deus tinha falado. Deus abençoou o casal, sejam fecundos, multipliquem, povoem toda a terra. Chegaram esses homens, vamos nos unir, juntos somos mais fortes, ninguém vai nos dispersar pela terra. Veio Deus, cumpriu a sua vontade, dispersou-os por toda a terra, por toda a superfície da terra. E a ideia megalomaníaca daqueles homens ficou apenas sendo uma ideia e eles não conseguiram toda a ousadia que eles queriam, toda a glória, né? Tudo que eles conseguiram foram um constrangimento de iniciar algo que eles mesmos não puderam terminar. Essa história, ela traz para nós muitas reflexões, mas eu acho que o mais importante é exatamente isso. Todo ser humano é capaz de planejar. Nós temos sonhos, nós temos metas, objetivos, planos, vontades. Todos nós temos algo que nos impulsiona, vontade de algo. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente idealiza uma realidade que a gente deseja. A gente se vê em algum lugar, de alguma maneira, com ou sem alguém, com alguma coisa, fazendo tal algo. Então nós temos essa capacidade de criação, porque nós fomos feitos, acabamos de ver, a imagem e semelhança do Criador. Só que a gente precisa compreender, e esse texto aqui da Torre de Babel traz isso de uma maneira muito nítida pra gente, como é importante nós colocarmos Deus antes da gente fazer as nossas obras. É como se Deus fosse o arquiteto e nós fôssemos os peões da obra. É muito melhor você levar ali o seu projeto, as suas ideias para um arquiteto qualificado, que entende muito bem de estrutura, o que é firme, o que é sólido, o que é durável, o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta, o que tem qualidade, o que não tem qualidade. É muito melhor você levar o seu projeto, já que é algo tão importante para a sua vida, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que levar para quem entende. É muito melhor você levar o seu projeto para um arquiteto qualificado e ele vai olhar e ele vai te instruir e, se precisar, ele vai pagar alguma parte, mas ele vai refazer de uma maneira muito melhor e mais excelente do que você pegar o seu projeto e levar direto para um peão de obras que, por mais que ele tenha experiência em fazer obras, a experiência dele é em executar aquilo que já estava previamente preparado por um arquiteto. Então ele chega para executar.
É algo mais prático, mais objetivo. Então é muito mais seguro, é muito mais confiável você levar o seu projeto, algo que é muito importante para você, para o especialista, para o arquiteto, para que ele veja, para que ele reformule se tiver algo que não esteja dentro da segurança, dentro daquilo que é melhor, porque ele vai preparar o melhor para você. E aí sim, você leva para executar, você leva para ser realizado. Quando a gente não respeita esse passo a passo, a gente já quer começar pelo fim, às vezes, ignorando o começo, ignorando o meio, a gente vai se frustrar com certeza, porque é algo feito às pressas e sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de reflexão, de meditação, é algo que muito provavelmente não vai ter o fim que nós desejamos. E tem um versículo na Bíblia que diz, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O pensamento que Deus tem sobre nós são pensamentos de nos fazer o bem e não o mal. Pensamentos de nos fazer prosperar, para nos dar o fim que esperamos. Então, se você deseja ter o fim que você espera, considere Deus em todas as suas coisas. Não ache que você é suficientemente capaz de realizar, seja qualquer coisa na sua vida, por menor que seja, sem a orientação prévia de Deus, sem que antes de começar você busque a orientação, o conselho dele. Esse é o caminho de fato do sucesso. Antes de você colocar a mão, coloque em oração. Quando Deus te orientar, Ele vai dizer exatamente como você deve fazer para que você seja feliz no seu resultado. Aí sim você vai receber aquilo que você deseja. E outro ponto que nós vemos aqui para fechar, não adianta a gente querer entrar numa queda de braço com Deus. O desejo de Deus, ele se realiza de um jeito ou de outro. Ainda que durante um tempo pareça que aquilo que Deus preparou não vai acontecer, aquilo que Ele deseja não vai se realizar, o mundo saiu muito do trilho, as coisas estão muito bagunçadas, agora já não dá mais jeito. Tem gente até que pensa que Deus perdeu a rédea das coisas, que não dá mais tempo. A gente precisa compreender que Deus é Deus. Ele pode permitir, se Ele quiser, que durante milênios as coisas continuem dando errado aos nossos olhos e pareça que nada mais tem chance de ser consertado. Mas no momento em que ele disser, agora basta, agora eu vou executar aquilo que desde o princípio eu desejava, ele vai executar. Vocês vejam que Deus deu tempo para que essas pessoas talvez pudessem até mudar de ideia. Eles foram ali edificando, cheios de orgulho, cheios de vaidade, mas quando Deus disse, chega, agora eu vou descer e vou resolver isso, o Senhor fez. E a vontade dele prevaleceu. Aqueles que não queriam ser dispersos, foram dispersos por toda a terra. Então não adianta discutir com Deus. É muito melhor você ser amigo do que inimigo de Deus. Se existe algo na sua vida que não está do jeito que você deseja, conversa com Deus, seja sincero, coloque em oração. Talvez ele só não tenha consertado ainda porque você ainda não tenha ido até ele. Converse com Deus, entregue suas preocupações nas mãos dele. Ele tem o melhor para a sua vida, ele tem pensamentos de paz, ele quer fazer você prosperar e ele quer dar a você o fim que você espera para a sua própria vida. Espero que você tenha compreendido. Você, por favor, compartilhe esse vídeo e, se Deus permitir, até os próximos vídeos e que Deus te abençoe.